Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas do segundo trimestre da classe dos adultos, estudaremos a lição de número 10 para o dia 6/6/2021, o Ministério de Doutor. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o textuário da nossa lição, o Ministério de Mestre ou Doutor, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7, especificamente versículo 6, e a parte B do versículo 7 está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade a leitura encontra-se em 4 livros diferentes. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Logo após Atos capítulo 13, versículo 1, depois Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e por fim, Tiago capítulo 3, versículo 1. Mateus 7, 28 está escrito assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, com a ajuda de Deus e sob a orientação do Espírito Santo, estudaremos a respeito do dom ministerial de mestre ou doutor, que é apresentado, e eu quero ler com vocês Efésios de forma bem simples, de forma muito breve, capítulo 4, versículo 11, uma vez que hoje faremos ou estudaremos o último dos dons ministeriais apresentados pelo apóstolo Paulo. Efésios 4:11 está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Sim, na lição de hoje
estudaremos a respeito deste último dom ministerial apresentado pelo apóstolo Paulo, o dom de mestre ou doutor. Evidentemente que quando falamos de mestre ou doutor, estamos nos referindo a alguém que recebeu a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, o dom ministerial para ensinar a santa palavra de Deus. Nesse sentido, todos nós temos a plena certeza que o ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que diz respeito ao tempo que vive, incluindo culturas, teologia, filosofias e tantas outras coisas. Tão importante é a função do mestre, do doutor, que as escrituras sagradas declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Com outras palavras, embora o mestre, o doutor, tenha recebido de Deus o dom ministerial, não significa dizer que ele deve acomodar-se, não, pelo contrário. Na leitura bíblica, no texto base da nossa lição, em especial, capítulo 12, versículo 7 de Paulo aos Romanos, ele vai dizer: se é ensinar, se você recebeu o dom de ensinar, que haja dedicação, esmero ao ensino. Escrevendo a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, olha o que ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que o vá. O mestre, o doutor, a pessoa que recebeu esta graça, esta dádiva, este dom ministerial de mestre ou doutor, ele deve persistir em ler, em estudar, ele deve esmerar-se. É uma tarefa, portanto, importante e indispensável, que exige e muito de quem a desempenha. Exige muito de quem recebeu este dom ministerial. E aqui, logo queremos destacar como ponto central desta lição esta verdade. O dom ministerial de mestre ou doutor é uma capacitação do Espírito Santo. Não é uma capacitação humana, mas é algo que vem do alto, que vem de Deus. E é um tesouro depositado na vida de homens falhos, pecadores e mortais. No primeiro tópico da lição, o comentarista destaca o mestre por excelência, como não poderia ser diferente. Jesus, o padrão, o modelo perfeito, o mestre por excelência. E ele vai exercer esse ministério, ele vai também desenvolver esse ministério, inclusive na Galileia, a ponto de ser chamado, destacado aqui no primeiro tópico da lição, como o mestre da Galileia. Ora, quando nós observamos o ministério de Jesus, o impressionante, profundo e transformador ministério de Jesus, embora curto, nós percebemos e podemos afirmar que ele simplesmente foi um doutor incomparável. Por que não dizer o doutor incomparável? E Mateus registra
no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23, que este mestre percorria toda a Galileia. Percorria a Galileia fazendo o quê? Exercendo a sua função, desempenhando o seu papel. E Mateus vai dizer que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Destaco, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando e pregando o evangelho. Era a sua vontade ensinar e pregar o evangelho. Em seu curto ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Se há uma palavra que pode caracterizar o ministério terreno do nosso Cristo, é a palavra amor. Até os seus mais duros sermões ele ministrava com autoridade, com ousadia, com peso, mas principalmente com amor, porque ele queria fazer com que os homens reconhecessem seus erros, seus delitos e se voltassem com pressa para Deus. Jesus, no seu ministério, ele ensinou os homens a amar. Ele ensinou os homens a serem humildes e daqui a pouco nós veremos a respeito disso. Ele ensinou os homens a não apedrejarem os que estavam em pecados, porque todos pecaram. E ele chegou a dizer, conforme nós destacamos lá no momento do apedrejamento daquela mulher prostituta, quando os homens vão diante dele e dizem: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. João capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 11. Eles queriam apanhar Jesus em algum erro, em alguma falha. Quem sabe eles pensaram: vamos ver se ele vai falar contra a lei de Moisés. Ou vamos ver se ele vai ser incoerente a ponto de falar sobre amor, mas mandar apedrejar a esta mulher. Jesus levanta a cabeça, ouve suas palavras, curva-se novamente e passa a escrever com o dedo na terra. Oh glória! Novamente os homens voltam a questioná-lo e ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ensinava de todas as maneiras que o homem deve amar ao próximo. E isso ele vai fazer de forma diferente dos escribas, de forma diferente dos fariseus. Ele vai ensinar com autoridade. Isso impressiona algumas pessoas. Certa feita, soldados foram enviados para prender ao mestre, mas antes de prendê-lo, pararam para ouvir as suas palavras. Eles voltaram e os homens que eles haviam enviado perguntaram: onde está o Nazareno? Vocês não o prenderam? E eles disseram: não, nós não conseguimos prendê-lo, porque nunca ouvimos ninguém falar com tanta autoridade. Jesus ensinava com autoridade e das suas palavras emanava a verdade. Afinal de contas, ele é a própria verdade. João 8,32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
João 8,36, ele vai dizer: se pois o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Quando ele falava, as pessoas eram tocadas, impactadas pela verdade, de maneira que as pessoas que o ouviam, só tinham duas opções: amá-lo, aceitando a verdade, ou odiá-lo, porque eram tocadas em suas feridas e não queriam reconhecer seus erros e passavam a odiar a verdade, passavam a odiar o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque era impossível ouvi-lo e ficar indiferente, pois Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado com as suas ternas palavras de verdade. Já no segundo tópico, aliás, no segundo subtópico do primeiro tópico, Jesus ele é apresentado para nós como o mestre, mas não é um mestre de categoria humana, não é o mestre que adquire o título no centro acadêmico, que adquire um título em uma universidade ou que adquire um título honorário. Não, nós estamos falando do mestre divino. A palavra divino é um adjetivo derivado da locução adjetiva mestre de Deus. Jesus é um mestre, diferentemente de todos os mestres. Por isso que ele não é um mestre, ele é o mestre dos mestres. Inclusive, quando abrimos a Bíblia, em especial no Novo Testamento, destacamos que observamos dezenas de vezes Jesus sendo chamado de mestre. E eu quero ler apenas duas referências com vocês. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 19. Mateus, capítulo 8, versículo 19, está escrito assim: e aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. João, capítulo 8, versículo de número 4. João, capítulo 8, versículo de número 4, está escrito assim: e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Eis aqui apenas duas das dezenas de vezes em que Cristo é chamado pelos homens de mestre, a exemplo de Marcos 10, 51 e Mateus capítulo 19, versículo 16, dentre tantas outras referências. Quando falamos que Jesus era chamado, considerado mestre, destacamos que Nicodemos, um mestre da lei, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, ele reconheceu. Ele não teve como negar, depois de ouvir a mensagem do nosso Salvador, ele reconheceu: Jesus não é um simples homem, ele é mestre. Eu quero ler com vocês João capítulo 8, versículo de número 1, 2 e 3, está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus.
ele é mestre divino. Nicodemos destaca: não és o mestre que aprendeu as letras numa sala de aula, não. Não és mestre que aprendeu as letras sagradas aos pés de outro mestre, não. Percebemos que tu és mestre vindo de Deus. Por que Nicodemos destaca? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É este homem que reconhece verdadeiramente que Jesus, ele é mestre, mas não é mestre humano, não é mestre terreno, ele é mestre que veio de Deus. E tudo que ele anunciava, tudo que ele falava, todos os sinais realizados por ele demonstravam essa verdade, porque nada do que ele fez, ele está dizendo, não seria feito se Deus não fosse com o Senhor. Mas, queridos, olha que impressionante, nós observamos que Jesus, o mestre por excelência, o nosso padrão a ser seguido, que nos diz: aprendei de mim, aprendam comigo. Ele não deixava isso subir para a cabeça. Ele não se considerava melhor do que ninguém. Pelo contrário, daí a razão pela qual ele vai ser também considerado como o mestre da humildade. Certa feita, Jesus levantou-se da ceia quando estava reunido com os seus discípulos, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Aquela cena não era nada comum. A atitude do mestre é uma atitude de servo, é a atitude de escravo. Quando os discípulos percebem, veem aquilo, eles ficam surpresos. Inclusive Pedro fica perplexo porque ele pensa: como ele está fazendo isso? Dobrando-se, curvando-se para lavar os pés de seus discípulos. Jesus dá mais uma grande lição aos seus discípulos. Ele não veio para servir, aliás, para ser servido. Ele veio para servir. A minha pergunta é: com quem nós estamos aprendendo, irmãos e irmãs? Com que evangelho, através de qual evangelho estamos aprendendo? Que ao invés de demonstrarmos e vivermos em humildade, queremos viver em arrogância, buscando ser servidos, sem preocupação em servir. Mas o mestre dos mestres nos dá uma grande lição de humildade, inclusive demonstrando isso para seus discípulos. O Deus Todo-Poderoso, ele encurvou-se, prostrou-se diante de pobres homens mortais, seus discípulos, para ensiná-los. Jesus não faz nada por acaso, por isso que ele é mestre por excelência. Ele não faz nada por acaso, através de tudo, ele tem uma lição para a nossa vida. Quando Pedro fica perplexo, questionando, aí Jesus vai dizer, João 13, versículos 13, 14 e 15: vós me chamais mestres e Senhor. Vós me chamais mestres e Senhor. E dizeis bem. Ele estava dizendo, e eu o sou.
E observem que mesmo sendo o vosso mestre, mesmo sendo o vosso Senhor, observem o que eu faço, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Percebamos que a orientação do mestre não é para lavar os pés das autoridades superiores, lavar os pés daquelas pessoas que podem nos favorecer. Não! Jesus está dizendo: lavai os pés uns aos outros, sem observar quem é maior, quem é menor, porque no reino de Deus o grande é um, que é Ele. Depois dele, todos nós somos igualados pela graça, irmãos. Aí olha o que Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Eu vos dei o exemplo. Com outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não podem reclamar que o vosso mestre não vos ensinou a serem humildes. Eu vos dei o exemplo, e o exemplo que eu vos dei, ele tem propósito, ele tem finalidade. Jesus vai dizer: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus está dizendo: assim como eu lavei os vossos pés, sendo mestre e Senhor, lavem os vossos pés. Não considerem ninguém superior a ninguém. Não considere ninguém subalterno ou inferior a ninguém, porque eu, o mestre, dou o exemplo de humildade. Mas, queridos, por que é que Jesus nos ensina sobre humildade? Leia comigo Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios capítulo 15, versículo de número 33, está escrito assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde, porque o mestre nos ensina a respeito da humildade. Provérbios capítulo 22, versículo de número 4, está escrito assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Você acha pouco ou quer mais? Eu vou repetir: o galardão da humildade e do temor ao Senhor são riquezas e honra e vida. Porque o mestre por excelência nos ensina sobre humildade. Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. É um texto clássico que nós utilizamos para falar sobre humildade, porque quem está nos ensinando aqui é o mestre da humildade, o mestre por excelência. Mateus capítulo 11, versículo 29, está escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. E encontrareis descanso para a vossa alma. Palavras do mestre, irmãos. Aprendam comigo. Eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Possuo toda a sabedoria, digno de toda honra, digno de toda glória. Mas eu sou manso e humilde. Só que ele faz questão
de especificar a sua humildade, a humildade que deve haver em nós. Não é humildade de aparência, aquela humildade que nós fingimos ter para servir a alguém que nos é superior. Isso não é ser humilde não, irmãos. Humildade se reflete, na verdade, quando nós temos prazer em servir a alguém que é considerada inferior a nós. Isso é humildade. E essa humildade, ela é chamada de humildade de coração, sem fingimento, aquela que nós temos prazer em servir, porque somos humildes e humildes de coração. Mas só pode aprender isso quem quer aprender com Jesus. O problema é que nós estamos querendo imitar outros mestres. Mestres que estão no nosso meio, mas são soberbos. São arrogantes, que quando chegam na igreja sequer olha nos olhos dos irmãos, sequer estende a mão, agora não que estamos em período de pandemia, mas que sequer estende a mão para cumprimentar o irmão na igreja, porque ele se acha muita coisa, ele se acha o último pacote da bolacha, ele se acha a última garrafa de água mineral em pleno deserto, ele se acha superior e não quer considerar os outros. E o que é pior é que existem pessoas que aprendem com essas. Alguém começou a pregar um dia desse, já não quer mais falar com os irmãos. Alguém que só porque leu 2 livros já não quer mais respeitar os irmãos. Não quer mais respeitar os obreiros que deram a vida por amor à obra, mas que não tiveram a oportunidade que nós temos de estudar. Aí porque leu 2 livros, já se acha superior aos irmãos. Pergunto-lhes, com que mestre estamos aprendendo? A verdade é que não é com Cristo, porque se aprendermos com Ele, seremos humildes e humildes de coração. Porque é que o mestre nos ensina lições sobre humildade. Último versículo para passarmos, Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Isso aqui é fantástico. Jesus, no seu mais belo, mais longo e mais famoso sermão, o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, ou o Sermão das Beatitudes, capítulo 5, versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É esse mestre que nos ensina dia após dia a vivermos para a glória do nome dele. E isso inclui uma vida humilde. E assim nós sintetizamos este tópico afirmando que Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido no Novo Testamento, tanto como mestre divino, bem como o mestre da humildade. E assim nós chegamos ao segundo tópico desta lição, irmãos. E vamos destacar o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Ora, se estamos pensando no dom ministerial de mestre, no dom ministerial de doutor, nada melhor do que destacar o ensino das Escrituras na igreja cristã do primeiro século. Evidentemente que a primeira coisa a ser destacada é que o ensino da palavra foi simplesmente uma ordem de Jesus. Logo, quando não há ensino da palavra na igreja, na nossa casa, na nossa vida, quando não há estudo, nós estamos transgredindo uma ordem do nosso Cristo. E aqui nós destacamos que antes de subir aos céus, Jesus determinou que seus discípulos, eu quero ler
texto de forma integral. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Antes de subir aos céus, Jesus chega para os seus discípulos e vai lhes dizer as seguintes palavras: portanto, ide. Percebamos que ide aqui é um verbo que está no modo imperativo. É uma ordem de Cristo para os seus discípulos, é uma ordem de Cristo para a igreja. Ide. Fazer o quê? Ele vai dizer: ide, ensinai. Ensinai, um outro verbo, uma outra ordem. Ensinai. A quem? Ensinar quem? Ele vai dizer: todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, o primeiro ponto a ser destacado é que o ensino das Sagradas Escrituras é uma ordem do nosso Cristo que nós, igreja do século 21, não podemos rejeitar, não podemos desobedecer. É missão nossa ensinar as nações sobre o Evangelho. Essa missão ela é aceita pelos discípulos, e isso nós vamos ver de uma forma mais específica no livro de Atos dos Apóstolos, que registra a obediência dos apóstolos no cuidado de cumprir essa determinação do Mestre, a exemplo do discurso de Pedro após a descida do Espírito Santo, conforme vemos em Atos capítulo 2, versículos 1 a 6, mas em Atos capítulo 2, de forma completa, o discurso, o sermão de Paulo, que rendeu à igreja aproximadamente 3.000 vidas. Tendo em vista a plena edificação da igreja, uma vez que a igreja estava crescendo, se expandindo, apesar da perseguição dos judeus, apesar da perseguição do Império Romano, mas a igreja estava crescendo. Glória a Deus. Tendo em vista a plena edificação da igreja, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, capacitou, dotou alguns de seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor. E como todos nós sabemos e já destacamos, esta é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Repito, esse ministério é simplesmente uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Não é o ministério aqui que determina quem é mestre ou quem é doutor. Não é a hierarquia eclesiástica quem determina quem é mestre, quem é doutor. Não, irmãos. É Deus quem habilita. É Deus quem capacita. É Deus quem outorga, quem concede, quem dota os homens com este dom ministerial tão fundamental para a edificação, para o crescimento da igreja do nosso Deus aqui na terra. Neste primeiro século da igreja, observamos que a igreja estava fundamentada, devia estar fundamentada na doutrina, irmãos. Na doutrina de quem? Na doutrina dos apóstolos. Se não, vejamos Atos capítulo 2, versículo de número 42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, só que convenhamos, doutrina dos apóstolos aqui não faz referência à doutrina de homens. Não era doutrina proveniente do coração de Pedro, proveniente do coração de Tiago, proveniente do coração de João, proveniente do coração de qualquer outro discípulo, não. Quando nós lemos a expressão doutrina dos apóstolos, nós estamos nos referindo aos ensinamentos de Cristo, passados para os apóstolos, que passavam oralmente para a igreja e mais tarde, além de oralmente, eram repassados através de escritos, de manuscritos, especificamente através das epístolas. E aqui, no texto que acabamos de ler, Atos 2:42, percebemos que a doutrina vai orientar os cristãos a seguir um padrão diferente do padrão do mundo, diferente do padrão do judaísmo. O que era que eles deveriam fazer? Perseverar, em primeiro lugar, na doutrina, na palavra. Eles não poderiam esquecer jamais, não poderiam deixar de dar o devido valor aos ensinamentos apostólicos, a tudo aquilo que os apóstolos ouviram de Cristo e estavam repassando para eles. Eles deveriam perseverar na comunhão. A palavra comunhão, nesse contexto em especial, é koinonia. Comunhão vai além do que nós entendemos na língua portuguesa. Aqui a palavra comunhão vai dar a ideia, ou traz-nos a ideia de pessoas que sentem os mesmos sentimentos, as mesmas compaixões que os outros sentem. Se ele observa que o irmão está padecendo necessidade, é como se ele estivesse sentindo a mesma necessidade. Daí a razão pela qual a igreja compartilhava tudo o que tinha, inclusive venda de propriedades, para que o outro irmão não passasse necessidades. Eles também perseveravam no partir do pão. E esse partir do pão, compreendamos que vai desde uma simples refeição, desde o objetivo de atender a necessidade alimentar de um irmão, como também participar dos momentos solenes de celebração da ceia, onde eles se reuniam para lembrar do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, mas também da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, eles perseveravam em oração. Glória a Deus. Palavrinha que está quase que em extinção na nossa igreja. Prática que está quase em extinção na nossa igreja. Mas eis aqui, irmãos, em pleno século 21, não há receita nova para a igreja prosperar, para a igreja crescer. Aliás, eis aqui o segredo da vitória da igreja. A igreja de Cristo, para vencer, ela não precisa de inovação. A igreja de Cristo, para vencer, ela não precisa se assemelhar ou fazer alianças com o mundo. A igreja de Cristo, para vencer, eis aqui o que é necessário: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ora, se há perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não tem outro resultado, irmãos. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque a igreja estava unida, perseverante, agradando a Deus, e consequentemente havia temor, e muitas maravilhas se realizavam no meio da igreja, e muitas vidas se entregavam a Cristo. Portanto, a doutrina dos apóstolos aqui
referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes, mas não apenas dos novos crentes, mas para o crescimento da Igreja de Cristo. Queridos, destacamos agora há pouco e voltamos a afirmar: esse ensinamento era constante, persistente, perseverante. Os apóstolos entendiam muito bem que o crescimento da igreja dependia dos ensinamentos de Cristo. A igreja que é ensinada, que é alimentada com isso aqui, com a palavra de Deus, ela é uma igreja forte. Sopra os ventos, batem as ondas, mas ela está edificada sobre a rocha. Os primeiros mestres das Escrituras integraram o colégio apostólico, ou o grupo dos primeiros apóstolos de Cristo. E aqui é interessante destacar que a igreja, diferentemente da ideia que nós temos hoje no século 21, ela começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, olho no olho, onde as pessoas demonstravam o desejo de ouvir a palavra de Deus e os mestres, por sua vez, eles se preparavam, eles oravam, eles jejuavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos para levar o pão, o alimento para os famintos. Falando aos anciãos de Éfeso, Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, como foi que ele se converteu, e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Diante do crescimento da igreja e da necessidade de homens para ensinarem, uma vez que só os apóstolos não dariam conta, Deus foi preparando homens para ensinar e foi levantando doutores, a exemplo do que ele fez na igreja em Antioquia. Atos capítulo 13, versículo de número 1. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja, pois vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário, pois a igreja está rodeada por mestres que estão vestidos com pele de cordeiro, mas são verdadeiros lobos que querem enganar a igreja de Deus com fábulas. Mas oremos urgentemente para que o Senhor levante mestres, levante doutores que ensinem a palavra de Deus de forma perseverante. E assim nós sintetizamos este tópico afirmando que o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição: a importância do dom ministerial de mestre ou doutor. Eu vou repetir: a importância do dom ministerial de mestre e doutor. Agora há pouco eu já destaquei, mas compreendamos isso de uma vez por todas. Parece que é difícil. Ainda há alguém que não considera o ensino da palavra algo essencial para o crescimento da igreja de Cristo. E aqui nós destacamos que o dom ministerial de mestre ou doutor é uma necessidade,
Mas não é apenas uma necessidade, irmãos. É uma necessidade urgente da igreja de Cristo. Por que falamos isso? Preste atenção. Em primeiro lugar, para o ministério de ensino ser eficaz, é preciso haver pessoas vocacionadas. O que significa isso? Nem todas as pessoas receberão de Deus o dom de ensinar. E aqui eu ainda não estou especificamente falando do ministério de mestre ou doutor. Você há de convir comigo que existem pessoas que têm profundo conhecimento. É uma pessoa que lê muito. Quando você para conversar, você percebe que tem muito conteúdo. Mas na hora de ensinar, não consegue. Por quê? Porque para ensinar é preciso haver vocação. O que nós chamamos no nosso dia a dia de dom. Por qual razão, quando pensamos no ensino da palavra de Deus na igreja, especificamente no dom ministerial de mestre, nós precisamos entender que nem todas as pessoas reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia e têm a capacidade de aplicá-las como convém. O mestre, só aqui já dá para a gente entender que é muita coisa, irmãos. Olha a exigência. Ele tem que verdadeiramente esmerar-se, dedicar-se ao ensino. Ele precisa ter conhecimentos exegéticos. Ele precisa ler o texto e fazer uma análise, tanto exegética como também hermenêutica. Nesse processo de exegese, ele vai consultar o significado, inclusive, das palavras, saber em que contexto foi aplicado, qual era o contexto histórico em que o livro foi escrito, em que a carta foi escrita, por que Jesus falou aquilo, e em que situação literária tudo o que aconteceu está envolvendo o contexto bíblico. E daí ele vai buscar fazer uma aplicação conveniente ao texto. Não é conveniente ao ouvinte, nem ao leitor. Ele vai tentar fazer uma interpretação fiel ao que a palavra nos quer falar. É bem verdade que Deus fala trazendo aplicações, mas nunca distorcendo a própria Bíblia. Deus jamais vai usar alguém para distorcer a sua palavra. É o que nós vemos e muito nas nossas igrejas. E infelizmente essas pessoas são aplaudidas. Alguém diz, olha aqui, interpretação profunda. O outro diz, olha, Deus me deu uma nova interpretação. Queridos, tenhamos cuidado, fujamos das fábulas e recorramos à palavra de Deus. Deus concedeu mestres à igreja e é preciso, neste sentido, que a igreja também invista neles. Eu vou repetir. Deus concedeu mestres à igreja e é preciso que a igreja invista neles e, além de investir, valorizem os seus mestres, pois muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Queridos, quantas vezes nós já participamos de cultos onde percebemos que o ministrante, onde o ministro fala, mas aqui no Nordeste a gente diz, não disse nada. Ele fica ali na superficialidade. Ele não teve tempo de pesquisar, de ler, de orar. Ele não teve a capacidade de dizer, meu irmão, prepare, convida um obreiro idôneo,
preparado, que gosta de ler e estudar a Bíblia, que tem uma vocação, dom de Deus para o ensino, e dizer: meu irmão, preciso de você, traga-nos uma palavra de Deus. Mas não, ele prefere estar na superficialidade. Outros preferem os de patente, e vocês sabem muito melhor do que eu, que não tem o dom do ensino, mas alguém convida-o por causa da patente e desprezam pessoas vocacionadas por Deus, porque para ele a hierarquia está acima da vocação. E é por isso que predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual. Não há amadurecimento, não há crescimento, porque não há profundidade na palavra, experiências com Deus. De maneira que vai aumentando cada vez mais o engano pela astúcia dos falsos mestres. Quem já viu, irmãos, crentes saírem no meio das ruas procurando grama para comer, porque alguém já lhe declarou que ele é ovelha de Deus e que recebeu unção da ovelha e que deve comer grama no sentido literal? É só procurar no YouTube que vocês vão encontrar pelo mundo afora. Unção da águia. Crentes que recebem a unção da águia e saem no meio da igreja fazendo movimento de voo. Unção do leão. Crentes recebem a tal unção e saem caminhando na igreja como se fossem leões. Isso não é bíblico. Isso é consequência de superficialidade bíblica, infantilidade espiritual, que abre portas para as astúcias dos falsos mestres que não têm compromisso com Deus. A nossa oração, repito, é para que Deus urgentemente levante homens idôneos, comprometidos com a sua palavra, vocacionados por Ele para ensinarem o santo evangelho sem misturas. Esse dom, ele é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã. E eu digo mais, em todas as dimensões da vida. Ao mesmo tempo que ele contribui para que haja crescimento, ele também chega na nossa vida para desmascarar os falsos ensinos e os falsos mestres. Efésios 4:4, Oséias 4:6. Pois o povo perece por falta de conhecimento. Pensando ainda neste dom e nessa importância, destacamos a responsabilidade de um discipulado contínuo. Lembro-me que no trimestre passado nós falamos sobre o discipulado e destacamos que em algumas igrejas sequer há discipulado, irmãos. Mas compreendamos definitivamente, há uma necessidade, e essa necessidade é responsabilidade da igreja de manter um discipulado contínuo e preparado. Por qual razão? Algumas pessoas até pensam que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Outras pensam que o discipulado é até ele concluir o período, a depender da igreja, de 6 meses ou 1 ano, de conhecimento das doutrinas fundamentais da fé cristã. Outros pensam, conforme o comentarista pontuou, que essa responsabilidade termina quando o novo convertido ele é batizado nas águas. Simplificando, é um equívoco. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida.
O que é que discípulos fazem se não buscarem aprender com os seus mestres? Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Mas aqui convenhamos, é necessário também que os discípulos queiram aprender. Não há mestre que ensine o suficiente quando o discípulo não quer aprender. Quer um exemplo maior do que Jesus e Judas? Judas viveu com Cristo durante 3 anos, ouvindo seus ensinamentos, vendo os seus milagres, mas mesmo assim, ele achou por bem se desviar do caminho. Ele não quis aprender. Portanto, ponha em seu coração o desejo de aprender. Ah, mas eu estou velho. Isso não existe, irmãos. No reino de Deus, até os velhos, é a Bíblia quem nos diz, darão frutos. E quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando do nosso alimento espiritual. Não vivemos, não conseguiremos viver sem a palavra. Mas, irmãos, porque é necessário um discipulado contínuo, porque sobrecai ou recai ou repousa sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Primeiro, o discipulado é um aprendizado diário. Segundo, permanente. Terceiro, contínuo. Ele é diário, ele é permanente, ele é contínuo. Por fim, chegamos ao terceiro e último subtópico da lição. Nem todo mundo é mestre, isso é evidente. Nem todos fomos chamados para ensinar. Mas é essencial destacarmos alguns requisitos necessários ao mestre. Quais são eles? Primeiro, necessariamente ele precisa ser salvo em Cristo. Precisa ser alguém que reconheceu seus pecados, confessou seus pecados, pediu perdão a Cristo e se entregou a Cristo de corpo e alma. Neste sentido, não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica, quanto à sua própria experiência de salvação por parte do vocacionado para o ministério do ensino, 2 Timóteo 2, 10 a 13. Mas, infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Aliás, quantos nós conhecemos que apostataram da fé, que hoje desdizem, se é que existe essa palavra, tudo aquilo que já disseram, que afirmam que o que já falaram foi engano. Assim, não há verdade nem firmeza nas suas palavras. Além disso, além de ser salvo em Cristo, é esse mestre, é essa pessoa que recebeu o dom ministerial de mestre ou doutor, precisa ter o hábito de ler. E convenhamos que em nosso país a falta de leitura é um problema crônico e cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O mestre, ele precisa dedicar-se à leitura, dedicar-se ao estudo, deve esmerar-se para ensinar. O hábito da leitura é levado a sério no ministério do apóstolo Paulo, conforme vemos 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13, ele recomendando a Timóteo: Timóteo, você precisa ler, Timóteo. Você não pode deixar de ler, Timóteo.
além de ser salvo em Cristo e ter o hábito de ler, o mestre, o doutor, também precisa ter preparo intelectual. E, evidentemente, este preparo intelectual é fruto de esmero, de leitura, de estudo. No tocante a isso, a esse preparo intelectual, destacamos que o instrumento de ação, a ferramenta do mestre, é a Bíblia. E esta, por sua vez, a Bíblia Sagrada, foi escrita em épocas diferentes da nossa, escrita por pessoas de diferentes épocas, diferentes contextos sociais, diferentes condições sociais. Por essa razão, o mestre deve compreender suas questões ou as questões culturais, linguísticas, exegéticas, dentre tantas outras da Bíblia Sagrada, para não fazer apelações fantasiosas, para não fazer ou dar interpretações fantasiosas, apresentando essas apelações fantasiosas como palavra de Deus. Além disso, ele precisa ter um coração em chamas. Como todos nós sabemos, é vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para preparar a palavra de Deus, claro, orientado, guiado pelo Espírito Santo. E por que isso? Porque é simples. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, das pessoas que hoje ouvem-nos anunciando a palavra de Deus, o Evangelho. E isso apenas será possível quando tivermos obreiros que sim, leem, estudam, se esmeram, mas que também tenham uma mente bem preparada e principalmente um coração em chamas, apaixonado por Jesus, por sua obra e que queira ganhar vidas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, nós sintetizamos este tópico afirmando que o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Dessa forma, nós finalizamos esta lição afirmando que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ao estudar, o crente se esfriará na fé. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento. Afinal de contas, não havia obreiro mais preparado do que ele no século I. Paulo, de forma exemplar, uniu o preparo intelectual e o poder do alto. E é disso que as igrejas nos dias de hoje precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com uma mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. E assim, definitivamente finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.